Graça e paz, amados, boa noite. Quero cumprimentar os meus colegas de turma, quero agradecer a nossa querida professora que está representando toda a faculdade e especialmente eu me sinto honrado, a pastora Juliana também, e também todos os familiares, toda a igreja que veio prestigiar, você que veio nos abraçar nesse momento de conquista, de alegria, de celebração. E o nosso intento nessa noite é oferecer ao Senhor um culto de ações de graça. Quantos aqui têm motivos para agradecer ao Senhor por esse ano? Levanta a sua mão, amém? Você que também está acompanhando online esse culto que está sendo transmitido, que também você ofereça ao Senhor toda a gratidão. Eu quero compartilhar com você uma palavra que eu quero dedicar aos meus colegas de classe, os formandos de turma, mas também não é só uma palavra para a futura carreira de cada um deles, ou a nossa, mas também uma palavra que eu acredito que vai abençoar todos os familiares, toda a igreja, e você que veio também prestar um culto de louvor ao Senhor. Eu quero convidar você que tem a sua Bíblia, pegá-la, se colocar de pé, e nós vamos com toda a reverência ler a palavra do Senhor. Eu quero falar sobre esse tema, Jesus, o maior psicólogo de todos os tempos. Você pode ler isso bem alto comigo? Você pode declarar? 1, 2, 3 já? Jesus, o maior psicólogo de todos os tempos. Será que a Bíblia fala sobre isso? Jesus de fato tinha mais uma profissão, além de carpinteiro, psicólogo. Não somente isso, mas a Bíblia também fala que ele era advogado fiel, e o médico dos médicos, e tantas outras profissões que ele exerceu para ser exemplo para nós. Evangelho de João, capítulo 8, verso 3 em diante, conta uma das histórias mais emblemáticas do ministério de Jesus na terra, quando os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles tentando, para terem de que o acusar, mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhe disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhes atire pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles essa resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, e a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém, mas além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais. Eu queria que você fechasse os teus olhos e orasse. Se você puder colocar a tua mão no teu coração, peça ao Senhor que fale com você, que nessa noite essa palavra não apenas edifique a sua fé, a sua vida, mas gere transformação. Que essa palavra seja lembrada sempre por cada formando, que cada familiar, que cada coração, ao ler esse texto, se lembre dessa noite para nós tão memorável. Senhor, nós te pedimos que o Senhor fale com cada coração. Queremos ouvir a tua voz, em nome de Jesus. Por fé, você pode falar com quem está ao teu lado. Deus vai falar com você. Fala para ele. Declara essa palavra de fé. Creia. Você pode se assentar. Sabe, nos últimos cultos eu disse que eu queria compartilhar uns testemunhos, né? Mas eu quero ser breve nessa palavra. Eu achei tão maravilhoso quando creio que o Espírito Santo trouxe essa palavra para eu compartilhar com os colegas da profissão, mas para compartilhar com os familiares e toda a igreja sobre Jesus como nosso exemplo de maior psicólogo. Eu fiquei tão feliz quando nas últimas semanas uma irmã me procurou aqui, membro da igreja, e disse assim: Pastor, o fato de você testemunhar juntamente com a sua esposa esse desafio desse curso, isso me deu tanta esperança, ela disse, me deu tanta vontade, me deu aquele anseio de viver também na minha vida
coisas novas, de ter novos desafios. E ela no final disse assim: o Senhor me inspirou muito a voltar a sonhar com algumas coisas. Aquilo me abençoou tanto, porque quem falou isso não era uma jovem, não era uma jovem senhora, não era uma senhora de meia idade, mas já uma senhora com uma idade bastante avançada. E ao ouvir aquilo eu falei: Senhor, se esse curso serviu para trazer inspiração, não somente a ela, mas a cada ovelha, a cada vida, já bastou. Mas é claro que tem muito propósito além, não só para a minha vida, para a vida da minha esposa, da minha filha, mas de cada formando nessa noite e dos demais que continuarão esse percurso e logo também estarão se formando. Mas, tendo o privilégio de fazer parte da primeira turma da Faculdade Cerrado, em Campo Belo, do curso de Psicologia, eu comecei a entender sobre o alinhamento de tempos, né? Quando eu e minha esposa topamos o desafio, que a nossa filha já cursava Psicologia lá na cidade de Lavras, e quando nós empolgamos com a ideia, eu comecei a me perguntar qual seria o propósito para o meu chamado ministerial, para a vocação, depois desses 23 anos à frente do ministério aqui na Igreja Vale. E eu comecei a dizer para mim mesmo que eu acreditava que eu teria muito mais ferramentas para acoplar e somar para a edificação daquilo que Deus me chamou para fazer, como vocação, como meu chamado de vida. Mas não foi fácil. Eu me lembro que talvez até um pouco mais da metade do curso, até o 3º ano, a cada semana, minha esposa é prova disso. Eu chegava e muitas vezes eu falava: hoje foi a última vez, então amanhã você vai sozinho, não dá mais. Irmãos, isso se repetiu por várias e várias vezes. E de fato a cada semana era superada dia após dia. E eu me lembrava daquele texto que Jesus falava: cada dia basta o seu mal. E eu estava vivendo a cada dia. Quando passou 2 anos e meio, chegando no 3º ano, eu falei: eu acho que esse discurso meu já não tá muito legal, já não está valendo mais. E quando eu comecei então a ouvir muitos colegas, eu comecei a observar o desafio de cada um e também ver tantas situações que muitos também estavam passando semelhantemente, falando: será que nós vamos conseguir chegar até o final? Mas, queridos colegas, chegamos. Você está no seu culto de formatura. Você pode aplaudir a Jesus por essa vitória. Glória a Deus, nós temos tanto que agradecer. Nós sabemos, e aqueles que têm esse desejo e creem que o Senhor os chamou para essa vocação também da profissão de um psicólogo, a exemplo dos nossos professores e tantos já à frente anos de experiência de profissão, nós entendemos o desafio do momento. Nós começamos essa turma em meio à pandemia, e a gente acreditava que seria talvez o período mais desafiador para a nossa profissão, para essa geração adoecida por causa de uma epidemia mundial. E hoje nós estamos vendo cada vez mais essa verdade de quão é necessário que o próprio Deus levante psicólogos de excelência, que Ele possa usar para abençoar e para trazer saúde, não só mental, mas também saúde em todas as demais áreas do ser humano. Agora a pergunta é: como que nós podemos estar preparados para as demandas que cada vez mais nos surpreendem em nível de dificuldades? Como que nós vamos lidar com as novas doenças psicossomáticas que há 10 anos atrás não se ouvia os nomes, das novas síndromes, dos vícios de tela, da tecnologia e tantos outros desafios? Será que haverá situações em que cada um de nós, na sua profissão e no seu chamado, você vai se perguntar: o que fazer nesse caso? Talvez a resposta de alguns é: eu vou ligar para a nossa professora, então ela vai nos ajudar. O que fazer nesse caso? Sabe, talvez quando você vê Jesus nesse texto, ele, na figura de um psicólogo, sendo questionado, o que ele iria fazer com aquela mulher, ele poderia pensar também como um ser humano: o que eu vou fazer nesse caso? Eu me lembro de frases que eu mesmo já disse tantas e tantas vezes, que tem situações ou casos que parece que nem Freud explica, não é, Ana? Agora, eu queria ser bem prático e te mostrar nesse texto como que Jesus nos ensina e como que a palavra de Deus nos molda um caminho de princípios que são eternos,
de como que nós podemos somar na profissão como psicólogo, mas cada um também no seu chamado, na profissão da qual Deus deu a você. Se você acompanhar comigo nesse texto, talvez a coisa mais complicada era a pergunta que eles fizeram aqui no verso 5, quando aquela mulher estava para ser apedrejada por causa da lei dos judeus, que deveria matá-la por ter sido pega em flagrante adultério, e a pergunta deles é: tu, pois, que dizes? Talvez muitos vão esperar de cada formando, de cada psicólogo, uma resposta, um posicionamento para as demandas sociais, das doenças, das situações, das problemáticas que nós enfrentamos. Só que no caso específico de Jesus, essa não era uma pergunta qualquer. A Bíblia fala que eles estavam tentando Jesus, eles estavam colocando Jesus à prova, eles na verdade queriam usar aquela situação para acabar com o ministério de Jesus. E o próprio texto no verso seguinte fala que eles estavam tendo uma armadilha para poder acusá-lo. Mas a Bíblia fala que nesse momento de pressão, o que Jesus fez foi surpreendente. Ele se inclinou e ele começou a escrever na terra com o dedo. Lembra que não tinha asfalto, não era pavimentado as ruas do Oriente Médio. Então ali naquela rua de terra, naquele local onde eles estavam, ele começa a escrever. Já me perguntaram muitas e muitas vezes no meu ministério como pastor: pastor, você como um teólogo, o que você fala? O que Jesus escrevia no texto? É óbvio que você sabe que a palavra de Deus não trouxe isso de uma maneira tão clara, a não ser certas profecias do Velho Testamento, da qual eu já ministrei e ensinei sobre esse texto. Mas se a gente aplicar para hoje, para essa mensagem, o que você poderia deduzir? O que Jesus escrevia naquele momento da indagação? O que o Senhor vai falar nesse caso? Como que o Senhor vai ajudá-la? O que o Senhor vai fazer com essa mulher à beira da morte? A pergunta é que naquele drama, a frequência emocional estava no mais alto nível de caos social, de terror, gente com pedra na mão, rangendo dente, talvez o marido daquela mulher desesperado querendo vingança, aquela cena de humilhação. Então nós estávamos num caos de uma tensão emocional tão grande envolvendo Jesus. Agora, se nós trouxermos o foco para aquela mulher como uma paciente, como uma mulher que precisaria ser ajudada, vivendo talvez o pior trauma da vida dela, sendo exposta, humilhada publicamente, julgada, foi arrancada de uma cena humilhante, desprezada e à beira da morte, olhando para os seus acusadores com pedras nas mãos, tendo o direito de matá-la por causa da lei dos judeus, a lei de Moisés. Talvez aqui nós temos aquilo que nós aprendemos tanto na faculdade, de entender uma realidade emocional daquela mulher, de estar com desamparo, ou com a sensação de desvalor e de desamor, não tem ninguém para amá-la naquele momento, para dar o devido valor dela como ser humano, ou até mesmo para cuidar e protegê-la. Então, como que essa mulher lidaria se ela sobrevivesse com o pós-trauma, com as lembranças? Será que ela ia conseguir dormir naquela noite? Como que ela ia lidar com as suas emoções até dali em diante? Sabe, vamos imaginar essa mulher na clínica desses formandos aqui. Talvez a Ana Paula, que seria a nossa professora, ela ia dar conta melhor usando as suas ferramentas da psicanálise. Mas eu quero te dizer que não se trata só de um quadro emocional, mas tem um quadro espiritual dessa mulher, da sua religião, da sua história tão terrível que nós temos que contextualizar no texto. Mas eu acredito que seria um teste desafiador para qualquer psicólogo, não somente para o mestre dos mestres, Jesus, que estava ali esperando, ou da multidão, esperando dele uma reação. Sabe, se Jesus como psicólogo pode nos ensinar algo, a Bíblia diz que a primeira coisa que ele fez foi não fazer nada. No verso de número 6, a Bíblia diz que Jesus não falou o que eles esperavam. O que o Senhor vai dizer? E ao invés de dizer como eles esperavam, ele se inclina para escrever algo no chão com o seu dedo.
Será que Jesus estava escrevendo algo que ele queria que toda aquela multidão acompanhasse a sua escrita no chão? Será que essa era a intenção de Jesus? Será que ele estava escrevendo no chão algo daquela mulher? Ou será que ele estava fazendo a anamnese daquela mulher, escrevendo no chão, fazendo uma análise daquela situação da qual ele estava vivendo? A primeira coisa que nós aprendemos aqui, que nessa situação tão caótica, tão desesperadora, no sentido de uma tensão emocional, Jesus, ele amplia o olhar para ter o controle daquela situação, de a atenção sair da mulher e se voltar para ele, escrevendo no chão. Sabe que talvez aqui está uma grande oportunidade na psicologia de todos os profissionais aprenderem com Jesus, de ampliar essa visão e tentar ter olhos que vão além daquela situação visível naquele momento. Sabe, eu quero agora não frisar na situação psicológica dessa mulher, mas a gente olhar para Jesus e aprender da sua própria psicologia, da sua humanidade e de como que ele estava emocionalmente falando. O que ele nos ensina? Jesus, a primeira coisa que ele ensina aqui é que ele não perdeu o controle. Ele continuava no controle daquela situação. Poderia ter toda uma cena de caos, euforia, uma baderna social, gritaria, fúria, raiva, gente querendo matar, mas ele não perdeu o controle. Sempre nós encontramos Jesus nunca perdendo o controle da situação. Não importa o grau de tensão emocional ou de enfermidade na alma que alguém possa estar atravessando, sempre a Bíblia nos revela que Jesus, ele nunca perdeu o controle. Amém? Agora, como que ele, 100% Deus, mas a Bíblia revelando 100% homem, 100% humano como nós, tendo um cérebro, tendo um coração, uma alma e emoções, como que ele ficou tão sereno numa situação como essa, da qual ele era o alvo principal? Como que nós podemos aprender a não perder o foco de um chamado, de uma profissão em cuidar de pessoas, de não perdermos também o nosso controle interno, emocional? Como estar bem emocionalmente e psicologicamente, para que eu possa ajudar a outros, para que eu possa ser um instrumento de Deus, que traga uma resposta, que traga um posicionamento, que traga e que faça uma diferença em cada situação. A pergunta é: qual era o segredo de Jesus? Como que ele conseguia manter esse estado de controle emocional e espiritual? Sabe, talvez você fale assim: é porque ele era Deus, e sendo Deus, é claro que ele tinha todo o poder, e ele não tinha problemas pessoais. Então Jesus não tinha os problemas que aquela mulher estava tendo, ou que os demais, que o marido dela, que o amante dela, que cada personagem, que os mestres da lei, que os fariseus tinham. Jesus estava isento de problemas humanos. Então é óbvio que, sendo Deus, ele poderia ter todo o controle. Mas quando você lê a Bíblia, você vê que isso não é uma verdade. A Bíblia apresenta essas duas naturezas de Jesus ao mesmo tempo, sendo filho de Deus e sendo Deus, mas ao mesmo tempo sendo filho do homem e sendo homem. Então, tendo como homem suas limitações, que a Bíblia revela que ele escolheu ter, ele abriu mão da sua glória divina para se submeter um Deus que sai do céu e se encaixa numa forma humana. Será que ele estava passando problemas nesse contexto? Se você ler o contexto todo, toda a história, dias antes, momentos antes, se você vira uma página atrás, o capítulo 7 e o verso 44, olha na sua Bíblia, você vai ver o que ele estava vivendo naquele período, ou naquelas horas, naqueles dias. João 7, 44. O capítulo anterior nos fala de como que estavam as emoções de Jesus. A Bíblia fala: alguns dentre eles queriam prendê-lo, mas ninguém lhes pôs as mãos. Aqui é um versículo que te mostra o contexto do estado psicológico e emocional, do nível alto de perseguição, e de gente querendo matá-lo, prendê-lo, jogar pedra nele também. E aí ele sai daquela cena e já entra nessa outra emboscada realizada pelos fariseus à época. Agora, na sua natureza humana, passando esses sentimentos de desprezo, de rejeição, de abandono, de tristeza, o que
que ele tinha de segredo para conseguir se manter bem ou saudável psicologicamente, emocionalmente, para poder ser usado ainda por Deus para curar? Talvez a resposta dessa pergunta se encontra claramente no livro de Hebreus. Se você está com a sua Bíblia, e se você quiser abrir e anotar esse texto, ele é muito maravilhoso. Hebreus capítulo 4, verso 14, nós vamos projetar aqui no telão, para você que por acaso está sem a sua Bíblia. Diz assim: tendo pois a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-nos das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. A revelação do texto fala que ele foi tentado em tudo que eu e você somos tentados. Lembrando que a tentação não é pecado em si. Ele não teve pecado por não ter a natureza pecaminosa, mas ele foi tentado como um ser humano. Ele assumiu a nossa natureza, a nossa forma, a humanidade, e ali ele experimentou as mesmas fraquezas. Eu acho tão interessante esse versículo 15, que frisa: ele pode compadecer das nossas fraquezas, porque ele foi tentado em todas as coisas a nossa semelhança. Então ele experimentou essas fraquezas, esses níveis de sofrimento psíquico. Ele sabia muito bem o que estava acontecendo com aquela mulher, com a sua família e com todos que estavam dentro daquela multidão ao seu redor. Agora, por que Deus teve que assumir essa natureza humana e entender ou compartilhar dessas limitações e fraquezas? Quando você estuda toda a Bíblia para ter essa resposta, você entende que o propósito original de Deus é eterno. Quando ele cria a humanidade, ele cria o primeiro homem como um protótipo fiel, completo e verdadeiro, chamado Adão. A Bíblia fala que Deus deu a ele o livre-arbítrio, mas esse primeiro homem que nos representava, porque era uma semente da humanidade, ele escolhe virar as costas para Deus, se desligar de Deus, e ele perde a natureza divina quando ele permite que o pecado entre na vida dele, e então corrompe toda a humanidade, como também toda a terra. Mas a Bíblia fala que Deus nos amou de tal maneira que ele teve um plano para nos salvar. Então ele envia um segundo homem para recomeçar, chamado na Bíblia de o segundo Adão, que era quem? Jesus. E ele veio como homem, nasceu como homem, mesmo sendo Deus, mas ele se fez homem para cumprir e fazer aquilo que era o propósito do primeiro que falhou. E agora Deus está pronto para começar uma nova raça, como no início, restaurada, de filhos que se parecem com Jesus, ou que descende dele pela fé. Por isso que esse texto agora fala no verso 16, que agora ele, como nosso sumo sacerdote, toda a humanidade pode se achegar a ele, confiadamente. Aquela mulher talvez não sabia de quem, ou com quem ela estava lidando. Não era um psicólogo qualquer, não era um médico, não era um doutor, mas era o Filho de Deus, o segundo Adão, que ela podia chegar confiadamente, e ir até o trono da graça, e receber misericórdia, e achar graça e socorro na ocasião oportuna. E aquela era a ocasião oportuna, e foi isso que ela recebeu, e foi isso que ela encontrou. Ela recebeu misericórdia, e ela achou graça. Da mesma forma daquela mulher, sem esperança, sem destino, sem propósito de vida, com uma única direção merecedora: morte, por causa do pecado. Assim é toda a humanidade. Talvez você nunca leu esse texto com esse prisma, com essa visão externa que eu quero te passar, que aquela mulher, ela existiu, ela de fato é uma personagem literal. Vamos nos encontrar com ela no céu, eu creio. Você vai poder conversar com ela e entender tudo que ela experimentou ao encontrar com Jesus. Mas também eu creio que ela é uma alegoria profética. Ela é um tipo espiritual. Ela representa hoje cada um de nós que sabemos que nós pecamos, que nós carecemos da graça, que o pecado entrou em nós. Não importa que tipo é, se é adultério, se é uma mentira ou se é uma inveja, mas todos nós, a Bíblia diz, pecamos, fomos separados de Deus e só tínhamos um destino, só um merecimento: a morte eterna.
Então, ser apedrejada é uma tipologia da morte da humanidade que vive sem Jesus. Mas agora, por que Deus enviou o seu Filho? Para ser uma solução, para ser o caminho, para ser o plano de salvação. Assim como Deus pode colocar um psicólogo como instrumento no caminho de uma pessoa, para ser um instrumento de salvação daquela situação que ela está vivendo, muito mais foi Jesus para nosso maior drama e dilema. Não é simplesmente uma doença da alma, mas uma doença eterna, uma doença espiritual. Mas a Bíblia toda poderia ser resumida em João 3,16, que eu creio que você conhece de cor. Se não conhece, você pode abrir lá, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida. Agora, muitos param a leitura aqui e não leem o texto seguinte, que está ligado a isso. Olha o verso 17: porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E essa era a missão que ele começou na terra. E o que aqueles fariseus queriam é que ele colaborasse com a lei de Moisés, a primeira aliança, o Velho Testamento, e julgasse aquela mulher e falasse: vocês estão certos, ela adulterou, pedra nela, ela deve morrer. Mas como ele foi enviado não para julgar o mundo, mas para salvar, então ali ele cumpre toda a profecia da missão e propósito dele, não só como um psicólogo, como um carpinteiro, como um médico, mas como o salvador da humanidade. Você pode dizer amém? Então eu quero te falar que ali há toda uma alegoria espiritual, encenada com aquele drama real do que o Evangelho nos representa. Eu e você podemos estar no lugar daquela mulher, que carecemos muito mais do que uma ajuda psicológica, ou de uma saúde física, mas nós precisamos de cura no espírito, de uma cura interior que somente Jesus pode dar. Agora, voltando àquela pergunta: como que Jesus pode ensinar os psicólogos e todos aqueles que cuidam de vidas, do seu bem-estar mental, emocional, da sua saúde psicológica, como nós podemos estar também atuando bem, como ele agiu? Como podemos estar bem emocionalmente? Sabe, o segredo dessa pergunta está no primeiro versículo da história, no capítulo 8, quando vai introduzir a história da mulher. Muitos desprezam o primeiro versículo, a revelação do que aconteceu. Se você entender o capítulo 7, eles estavam querendo matar Jesus e apedrejá-lo. O capítulo 7 termina no verso 53 assim: e cada um foi para a sua casa. Isso vai se cumprir profeticamente daqui a alguns instantes. Mas o capítulo 8, no verso 1, começa falando do que Jesus fez antes daquele momento. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. Pastor, o que tem a ver? Aqui está o segredo. Você tem que entender o porquê que ele foi, para que ele foi e o que era o Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras era o seu lugar de refúgio, era o seu esconderijo secreto, era o lugar de colocar a bateria na tomada para recarregar. Jesus, como um homem, todo o seu ministério na terra, durante todos os 3 anos e meio, ele ensinou que ele fez tudo com excelência, mas o grande segredo dele é que, como homem, sempre ele tinha pausas restauradoras para sua própria saúde psíquica, emocional, reconhecendo suas limitações como no corpo de um homem. Ele não poderia estar em todos os lugares ao mesmo tempo, e diante da tremenda missão, de tanta pressão, de um fardo tão grandioso, como nenhum outro homem na terra enfrentaria, era ali o seu lugar, onde ele tinha um segredo, que ele poderia ter a sua carga renovada, sua recarga das energias internas. Ali ele colocava a bateria na tomada, e ali ele mantinha algo que ele ensinou, que é o segredo de cada cristão, de cada um que assume uma carreira de querer segui-lo e viver com o Senhor, que é adotar um estilo de vida que nós chamamos de um estilo de vida de devocional, ou de devoção. Nós costumamos chamar isso aqui na igreja de TSD, o nosso tempo sozinho com Deus. O TSD de Jesus chamava Monte das Oliveiras. Ali ele estava sozinho, ali era ele Deus, ali ele deveria estar num estado de analisar o seu estado interno e se preparar para cada dia, para cada missão, para cada paciente, para cada encontro, para cada demanda
que ele iria enfrentar. Então aqui, queridos colegas, mas cada pessoa, independente de qual é o seu ofício, missão, vocação ou profissão, está o maior segredo de uma vida vitoriosa, o maior exemplo que Jesus deu para nós. E os seus discípulos aprenderam tanto isso, que começaram a replicar. Os discípulos de Jesus, não somente os 12, mas os demais apóstolos que vieram a cada geração, inclusive o maior de todos, conhecido na Bíblia como o apóstolo Paulo, em Atos 20, no verso 28, ele chama os seus discípulos, os pastores da igreja de Éfeso que ele tinha plantado, e ele dá essa direção, ele dá essa revelação. Eu vou ler pela nova tradução da linguagem de hoje. Ali diz: atendei por vós, mas a nova tradução da linguagem de hoje diz assim: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho que o Espírito Santo entregou aos seus cuidados. Essa foi uma das lições mais importantes quando, há mais de 25 anos atrás, eu assumi o ministério pastoral, e entendi que era fundamental eu entender esse segredo, que é o meu desafio até hoje. Mas é um desafio que deve sempre ser perseguido, principalmente para aqueles que têm o chamado de Deus de cuidar de pessoas, de cuidar do coração, da alma, da mente, de cuidar das emoções. A primeira coisa é: cuidem de si mesmo. A primeira coisa que ele disse é: antes de cuidar dos outros, antes de cuidar do rebanho, cuida de você. Você precisa estar bem. E para que o Espírito Santo usasse o apóstolo Paulo com essa revelação, inspirasse ele, Jesus ele teria que ser o nosso maior exemplo, como ele foi. Antes de lidar com aquele caos emocional, daquele tumulto da mulher adúltera, ele foi fazer isso aqui: cuidar dele mesmo no Monte das Oliveiras. Sabe, todos que trabalham com a subjetividade humana, que zelam por saúde, você nunca pode desprezar a olhar primeiro para você e analisar como que você está lidando com as mazelas do ser humano, com os pesos que podemos carregar, e se nós estamos prejudicando a nós mesmos e o nosso chamado, trazendo um peso que você não deveria carregar, trazendo peso de outros da qual você não deveria suportar ou levar, e você deveria aprender a se cuidar, a cuidar de si mesmo. Como que nós podemos aplicar esse remédio? Como que a gente pode viver isso? Um dos maiores nomes da história da igreja cristã foi o pastor John Wesley, o grande avivalista. Na sua época não havia carros, e ele evangelizou o mundo da sua época montado em um cavalo. Mas Deus deu essa revelação para ele: cuida bem do seu corpo, pois ele é o cavalo que leva a mensagem. Como um outro depois aprendeu, porque não cuidou, não levou isso a sério, e bem jovem, ele estava esgotado e não tinha mais condições de levar à frente a sua missão, ele escreve: eu tinha uma grande mensagem, mas deixei o cavalo morrer, e a mensagem não chegará mais. O cavalo representa a nossa saúde, mas não é só a saúde do corpo, mas como está a saúde da sua mente, da sua alma, a sua saúde interna. Da mesma maneira como a grande maioria despreza a sua saúde espiritual, de igual modo tantos estão desprezando a sua saúde emocional e não estão tendo o suporte necessário para lidar com as demandas da vida. Mas Jesus ensinou que o caminho era o Monte das Oliveiras, o lugar onde ele poderia se refugiar e ter um encontro com Deus. Nós precisamos, eu quero encerrar com isso, priorizar acima do nosso estado emocional ou psicológico a nossa vida espiritual. O apóstolo Paulo, mesmo que disse isso aqui, escrevendo em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23, olha a ordem que ele dá para a igreja de Tessalônica. Acompanha comigo na sua Bíblia ou aqui no telão. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. Você pode repetir comigo bem alto: e o vosso espírito, e a vossa alma, e o seu corpo sejam conservados, íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe, aqui está trazendo a revelação das três partes do ser humano ser um ser tripartido: espírito, alma e corpo. E eu não sei se você acredita na Bíblia e a sua visão de fé é assim, mas é assim que a Bíblia nos apresenta. E nós entendemos que o espírito é a parte fundamental da nossa essência, é aquela parte que se relaciona ou se conecta com Deus. E a pergunta é: aonde o seu espírito passará a eternidade?
porque o espírito não morre, ele não se dissolve igual o corpo. Aonde ele passará após Jesus te chamar? Se Jesus não voltar nesses dias ou nessa época, e se você experimentar a morte, o seu corpo, a Bíblia fala que volta ao pó, mas a sua alma se une ao Espírito, e a pergunta é: aonde você passará a sua eternidade? Jesus, ele traz uma resposta para aquela mulher, e a mulher na Bíblia representa um povo, e eu quero que você volte lá, porque essa resposta, ela pode ser a resposta para nós, e para a nossa família, e para a humanidade nesse momento. João, capítulo 8, versículo de número 10. Erguendo-se Jesus, e não vendo a ninguém, mas além da mulher, perguntou-lhe: mulher, aonde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela respondeu: ninguém, Senhor, nem eu. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais. A pergunta é: como que aquela mulher, ou eu e você, conseguiremos cumprir tal ordem? Como que podemos experimentar uma mudança transformadora nas nossas atitudes ou nosso destino, de parar de pecar ou de mudar de comportamento, recebendo misericórdia e graça e recebendo uma direção: não peques mais? A resposta está lá em Romanos 10, verso 9. E eu quero que você leia esse texto comigo bem alto, e nós vamos ler o verso 9 e o verso 10. Eu quero encerrar aqui. Você pode ler comigo? 1, 2, 3, já. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração, vamos lá novamente, porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Aqui está a receita, aqui está o plano. Jesus ofereceu o Filho dele, não apenas para curar, para transformar a alma naquele momento, mas para trazer uma eternidade restaurada. Ele disse: você não vai pecar mais. A promessa para aqueles que têm Jesus é que o pecado já não terá domínio sobre vós. Essa é a mensagem do Novo Testamento. E a receita está aqui. Se com tua boca nessa noite você confessar Jesus como Senhor. A palavra Senhor, essa palavra no grego, da qual a língua original foi escrita, não é uma palavra para cumprimentar ou para declarar a posição nobre do Senhor, mas é a palavra grega Kyrios, que significa Senhor de tudo e dono do meu coração. É aquele que tem autoridade para reinar. Se ele se tornar o Senhor e tomar o controle da sua vida, e se no teu coração você crê que Deus o ressuscitou, que naquela cruz ele morreu no seu lugar, mas como não havia pecado nele, ao terceiro dia ele ressuscitou, a promessa é: você será salvo. E essa palavra salvação no grego não é só a cura da alma, a cura dos traumas, a cura psíquica ou a cura de uma enfermidade no corpo. Não é apenas um bem-estar interno ou alegria ou felicidade. Não é só você passar a sua eternidade futura no céu, no lugar que o Senhor Jesus falou que foi preparar mansões, moradas eternas para nós. Mas a salvação é um pacote completo, da qual Deus restaura a sua vida espiritual, emocional, física, e Ele te restaura ao plano original que Deus tem para você. E o verso 10, a promessa termina dizendo: porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Se você crê hoje no coração, e crer vai além de você acreditar no Evangelho do que eu estou pregando, mas crer é você recebê-lo, é de você acreditar que o remédio funciona e tomá-lo. Se você entregar sua vida a Jesus e decidir hoje conhecê-lo, obedecê-lo, segui-lo, receber toda a graça que Ele liberou para fazer de você uma nova criatura, viva e liberta do pecado, a palavra do Senhor diz: se você confessar isso com sua boca, Ele prometeu, você é salvo. E eu não posso deixar essa oportunidade para muitas pessoas que talvez só terão elas na sua vida hoje, de você entregar a sua vida a Jesus. Eu quero te convidar a você ficar de pé aí no seu lugar. Toda a igreja vai estar orando por você. Eu queria convidar você a fechar os teus olhos, colocar a tua mão no teu coração. E o que nós vamos fazer agora não se trata de religião, não se trata de você se dizer que é evangélico, ou católico, ou espírita, ou qualquer outra denominação cristã que você possa confessar. Hoje eu estou falando de você entregar a vida para Jesus,
como você nunca fez antes, de entregar o controle para Ele e falar: Senhor Jesus, eu preciso da sua ajuda, eu preciso da sua graça, e eu preciso de salvação. Eu vou fazer uma breve oração, e eu queria convidar você a fechar os teus olhos, inclinar a sua cabeça, e eu vou fazer a oração de Romanos 10, verso 9, essa oração que nós lemos, que eu vou pedir que fique aqui no telão. E se você repetir comigo, crendo no seu coração, eu creio que vai acontecer essa promessa desse texto. Então, você pode repetir comigo se você desejar. Diga: Senhor Jesus, nessa noite eu faço a decisão mais importante da minha vida. Eu recebo o plano de salvação, a cura, a graça, mas sobretudo a salvação eterna. Eu quero te conhecer como nunca antes, porque eu confesso com a minha boca que eu creio que o Senhor é Deus, que o Senhor ressuscitou ao terceiro dia, que o Senhor está vivo, e eu te convido para o Senhor entrar no meu coração, trazer cura na minha alma, nos meus traumas, em toda a minha vida, mas me dê a certeza da minha salvação eterna, porque com o meu coração eu creio para a justiça, e com a minha boca eu confesso agora a respeito dessa salvação eterna. Eu quero conhecer e viver essa salvação dia após dia, a partir de agora, em nome de Jesus. Eu oro te pedindo perdão por todos os meus pecados, porque igual aquela mulher, eu merecia a morte, mas o Senhor me amou de tal maneira, que providenciou um plano para me resgatar, e o Senhor morreu no meu lugar, a morte que eu merecia, e me deu a sua vida justa, que eu não merecia. Então hoje, eu decido entregar a minha vida a Jesus, e viver por Ele, e obedecê-lo, para todo sempre, amém. Fica com teus olhos fechados ainda. Eu quero mais uma vez orar por você. Se nessa noite você repetiu essa oração pela primeira vez na sua vida, ou a segunda vez, eu queria te abençoar, eu quero profetizar que algo novo no mundo espiritual comece a acontecer agora. Então, se você repetiu comigo, levante uma das suas mãos onde você está. Eu queria te ver. Deus te abençoe. Fica com a mão levantada. Deus te abençoe. Quantos mais? Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Lá atrás, tantas pessoas. Deus te abençoe. Glória a Deus. Que coisa maravilhosa. Eu creio que os céus estão em festa pela sua vida. A Bíblia fala que os anjos estão em festa quando um pecador se arrepende. Fica com a mão levantada. Senhor, eu abençoo essas pessoas, e eu profetizo com a igreja que as coisas velhas ficaram para trás, e eis que tudo se fez novo, como se fez novo na história daquela mulher, do texto que nós lemos. A partir de hoje, eu profetizo que tudo se faz novo na vida de cada pessoa com a mão levantada, porque Jesus hoje veio fazer morada no seu coração, e toda a igreja diz amém. Vamos aplaudir essas pessoas. Parabéns, parabéns, parabéns.